Vamos lá, gente? Então, estamos aí na escalada da nossa vida financeira. Então vamos abordar aqui princípios para a vida financeira saudável. Nós vamos aqui tomar como base a vida de José do Egito. Nós não vamos nos aprofundar ali na história, no que aconteceu. Nós vamos extrair da vida dele ali princípios para que possamos aplicar, porque José foi um homem que passou por rejeições, por injustiças, passou por prejuízos, perdas, dores, está tudo lá em Gênesis capítulos 39 até o capítulo 45. Mas nós não vamos aqui fazer uma pregação, nem fazer uma meditação nisso, não. Nós vamos extrair o que podemos, aqui 8 princípios, para nós aplicarmos de uma forma prática na nossa vida, ok? Bem prática, bem objetiva. A vida de José, a mentalidade de José, as atitudes dele, elas nos ensinam como que um homem que foi lançado num poço, um homem que foi escravo, foi presidiário, e ele então chegou ao topo. Ele era um improvável e se tornou governador. E havia um propósito na vida dele de abençoar vidas, abençoar sua família, abençoar as pessoas que Deus colocou ali na direção dele. Então, vamos meditar aqui, refletir sobre esses 8 princípios para que possamos aplicar na nossa vida. Primeiro princípio que nós vamos aqui nos aprofundar é o que aconteceu na vida de José. José recebeu, você vai se lembrando aí, José recebeu um sonho da parte de Deus. José, ele teve uma visão, e ele tinha uma visão, ele sabia que de alguma forma ele iria ser bênção. Ele sabe que de alguma forma ele iria governar sobre os seus pais, sobre a sua família, porque assim o sonho demonstrava, isso despertou inveja de muitas pessoas. Então, você percebe do início até o final, mesmo depois que ele passou por problemas, passou pelas rejeições, em tudo José tinha uma visão pré-estabelecida. Uma visão pré-estabelecida, que conduziu ele durante essa jornada do início até o fim. Mesmo lá no final, quando ele já tinha passado por todos os problemas, ele estava por cima, e aquelas pessoas que o prejudicou, né, que na verdade eram seus irmãos, ele não se posicionou ali de uma forma a descontar, ele não olhou de uma forma humana, ele sabia qual o projeto de Deus para a vida dele, qual era o propósito, certo? Então, primeira coisa que nós extraímos aqui da vida de José, e que é para você extrair nessa tarde: tenha um projeto. Anota aí, você vai poder ir anotando para você interagir. Tenha um projeto. É muito importante você saber para onde você está indo. Qual é a escalada que você está indo? Só que esse projeto, esse objetivo, ele precisa ser quantificado. Na nossa vida financeira, esse objetivo precisa ser quantificado. Por exemplo, meu objetivo hoje é sair da dívida. Legal, pagar as minhas dívidas. Talvez não seja essa a sua condição. Talvez a sua condição seja o seguinte: não estou com dívida. O meu objetivo é comprar uma casa, a casa própria, ou comprar uma casa na praia, não sei. O meu objetivo é eu formar, então, aquela reserva que o Marcos falou, colchão reserva. Não, meu objetivo, já tenho um colchão reserva, já estou caminhando nele. Meu objetivo é multiplicar meu patrimônio, utilizar o que eu tenho e eu multiplicar o patrimônio. Show de bola, e é por aí mesmo. Não, meu objetivo, já estou caminhando ali, formando meu colchão reserva, já estou ali multiplicando meu patrimônio, já estou investindo, eu quero também, junto com isso, abençoar mais a obra de Deus, tenho uma missão estabelecida, tenho uma direção. Então, independente de qual seja a sua condição no momento, para que você possa subir nessa escalada, você precisa ter um objetivo quantificado. Quantificado, se colocar isso em números, é muito importante isso. A gente vai daqui a pouco ali entrar
juntamente com os outros princípios ali, a gente vai encaixar uma coisa com outra. Até é importante falar aqui antes que é o seguinte: cada um desses 8 princípios, eles precisam agir como uma engrenagem, ok? Então, você vai juntar como um ingrediente para fazer, são ingredientes para fazer uma receita. Então, se faltar alguma coisa, fica defasado. Então, preste atenção, porque esse primeiro aspecto aqui, esse primeiro princípio de ter um projeto, ele vai estar encaixado com os outros. Então, a gente vai colocar isso ali de uma forma bem prática. Bom, como é que a gente faz o objetivo de forma quantificada? Simples assim. Eu preciso sair das dívidas. Tá. Qual é a minha dívida hoje? Minha dívida é X. Então, esse é o teu alvo para alcançar. Esse é o teu projeto. Eu passei por isso, né? Primeiramente, quando a gente veio morar para cá, para Santa Catarina. Então, a maioria já sabe, nós abandonamos tudo, começamos tudo, nem do zero foi do menos tanto, né? E aí a gente, com essa retomada, recomeço de vida, nós tivemos várias dívidas, né? Então isso foi uma escola para nós. Então eu quero dizer para você que eu passei por isso tudo. Eu tive dívidas no cartão de crédito, tive dívidas no cheque especial, fazia aquilo que o Marcos acabou de dizer, nunca deixava ir para o rotativo do cheque do cartão de crédito, porque eu sabia que aquilo era uma bola de neve, para eu poder então alcançar meu objetivo, e eu tinha claro qual era a minha dívida. Então, aquele era o nosso projeto. Qual era o nosso projeto? Para sair da dívida que era tanto, nós precisávamos pagar os 2 cartões de crédito e os 2 cheques especiais. Então, a prioridade era o cartão de crédito. Cheque especial naquela época, eu ainda tinha 10 dias no cheque especial no banco que eu era cliente. Então, a gente fazia um ping-pong, segurava a onda no cheque especial e focava no cartão de crédito. Minha dívida era X. Eu precisava eliminar o primeiro cartão de crédito. E assim a gente conseguiu. Deu algum tempo, nós conseguimos eliminar o primeiro cartão de crédito, fizemos uma festa lá em casa, tomamos um suco juntos. Assim foi a festa. E eliminamos o primeiro, depois eliminamos a dívida do segundo. E assim foi. E depois eliminamos a dívida de uma das contas do cheque especial. E assim foi. Fomos subindo na escada aos poucos. Só que você precisa quantificar isso. Para quê? Porque senão você não vai conseguir saber como que você vai chegar lá. Então a primeira coisa é ter um projeto, e com relação a esse projeto, é fundamental que esse projeto esteja em unidade. Primeira coisa, unidade com Deus. Você está alinhado com Deus nesse propósito, nesse projeto, e aí vem aquilo que também já foi falado com relação a nós estarmos buscando em Deus a direção, ok? Porque você pode estar fazendo um projeto que talvez não seja para aquele momento, uma aquisição, né, ou chegar num estágio, talvez Deus tenha uma direção melhor do que essa. Então a primeira coisa é com Deus, e no aspecto natural é fundamental a unidade entre o casal para aqueles que são casados. Até aqueles que não são casados, preste atenção, para que você pense num casamento, é muito importante que haja também o mesmo projeto. Qual é a intenção? Isso precisa ser conversado antes com a pretendente ou o pretendente, para que andem em unidade, para saberem aonde vão chegar, onde pretendem chegar. Porque senão, casa depois, cada um tem a sua vida financeira e tudo mais, né? Um certo momento, quando nós fizemos um seminário sobre orçamento familiar, que é bem legal, que é bem profundo, aí a gente aprofunda nessa questão. Mas, primeira coisa, a unidade no casal. Deus já sabe o melhor para você. Ele pode te ensinar o caminho melhor, mas se não tiver unidade na família, fica complicado. João 10,10 diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, pode ter certeza, é vontade de Deus que você prospere financeiramente, que você rompa, que você saia da situação de dívidas, que você multiplique o patrimônio, que haja semente nas suas mãos para você semear, com certeza. E com relação a essa questão da unidade, Mateus 12:25 diz, próprio Jesus falando, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, é fundamental o casal estar alinhado nisso. Porque se os dois não tiverem o mesmo projeto, dando esse exemplo, por exemplo, o de eliminar a dívida.
se os dois não estiverem imbuídos com a mesma filosofia de vida, com o mesmo nível de atitudes, de ações, não vai dar certo. Vai complicar. Vou dar um exemplo prático. Os dois combinam, beleza, vamos eliminar tal dívida. Ou vamos formar a nossa reserva. A nossa reserva é tanto, então, com relação à reserva, a gente vai falar logo em seguida. Então, os dois, beleza, colocam esse projeto, estabelecem esse projeto, mas, na prática, gasta com aquilo, gasta com isso e tudo mais, desperdiça, vem excesso, e aí a coisa não funciona. Então, precisa haver a unidade para os dois se ajudarem e caminharem na mesma linha. Como que se ajudam? Corrigindo um ao outro, ajudando um ao outro, para focarem no mesmo propósito. Então, a primeira coisa é isso aí, é ter um projeto, e sempre de forma quantificada. Ah, vamos comprar nossa casa, tá? O projeto nosso é comprar casa? Não. O projeto não é comprar casa. O projeto é conseguir tantos R$1.000 para comprar a casa. Entenderam? Então a coisa precisa ser quantificada. A primeira coisa, senão fica no abstrato. Ah, nós precisamos alcançar 30 mil para dar entrada no apartamento. Então o nosso foco, o nosso projeto é 30 mil. Porque com os 30 mil, então nós damos entrada no apartamento e alcançamos o projeto do imóvel próprio. É um exemplo, ok? A reserva, a nossa reserva é tantos mil, é X mil, então vocês vão caminhar nesse sentido, com esse projeto, para chegar naquele valor quantitativo, concreto, empírico, precisa ser palpável, ok? Mas vamos lá, vamos para frente. Segundo princípio, eu falei ali no 1.2, ali na sua folha, né? O 1.1 estipule um objetivo quantificado. E o 1.2 é unidade é fundamental. Tem aí um material para você poder registrar e assinalar aquilo que mais te chama atenção, ok? Então, eu coloquei ali um exemplo ali na folha do projeto, né? Projeto geral alcançar 30 mil. Então eu dei alguns exemplos ali. Por exemplo, você até pode anotar ali qual seria o teu projeto hoje, certo? Talvez você perguntar ali para o seu marido ou sua esposa, para quem é casado. Vamos lá, um exemplo ali. Alcançar 30 mil para ou quitação de uma dívida, ou formar um colchão reserva, né? Ou para multiplicar, vamos multiplicar nosso patrimônio, a nossa renda. Ou vamos alcançar esse valor para investir em alguma coisa, numa missão, em alguma coisa específica, um propósito que vocês têm. Então tem ali, ó, como é que vamos chegar nesses 30 mil? Vamos alcançar esses 30 mil em 6 anos. Isso aí é algo quantificado, tá? Nós vamos alcançar esses 30 mil em 6 anos. Como é que você vai alcançar esse valor em 6 anos? É assim, de qualquer jeito? Não! Se são em 6 anos, como é que vocês vão alcançar isso? 5 mil, no mínimo, 5 mil a cada ano, ok? Em 6 anos. E para alcançar 5 mil num ano, vocês precisam captar R$417 mensais. Isso sem contar juros sobre juros. Contar só o valor absoluto. Então isso é um projeto quantificado. Então, olhando a realidade de uma forma prática, como é que a gente faz? Tá lá, tem a renda atual. Você tem a renda X. Você quer captar 5 mil num ano. Aqui um exemplo, tá? Pode ser 5 mil, pode ser 50, depende da realidade de cada um. Pode ser 500, tanto faz. Mas você precisa quantificar. Então por mês é R$417. Como é que isso vai aparecer? Do nada? Não. A gente vai ter que fazer alguma coisa para esse dinheiro surgir. E nós conseguirmos juntar esses 30 mil em 6 anos. Que são 417 por mês. Aí tem um exemplo ali. Em 2 meses nós vamos nos organizar. Para quê? Para então dar uma enxugada em R$150 mensais. Reduzir aí metade do lanche, né, das saídas com lanche. Tirar a TV a cabo. Eu e a Ana Paula fizemos um projeto assim. Nós viajamos para a Europa. Fizemos um planejamento de 2 anos para viajar. E aí as coisas foram surgindo. Quando a gente botou o projeto, a missão era
nós semearmos na nossa vida conjugal e tudo mais, né? E tínhamos outros projetos e fizemos esse também. E as coisas foram surgindo. Então, tinha lá os aparelhos da academia, tinha uma reservinha que a gente tinha feito, tinha ajustes no nosso orçamento, vi que precisávamos captar X por mês, e aí fizemos. Tem mais ou menos, eu acho que uns 4 anos que eu não tenho TV a cabo. E não morri por causa disso. Que nós fizemos a conta, poxa, R$100 e poucos por mês, dá 1.000 e poucos por ano, dá quase a metade da passagem na época. E assim a gente fez. Então eliminamos a TV a cabo, foi um exemplo. Como outras ações também, para o quê? Alcançar X reais por mês, para juntar com as outras captações que a gente tinha, para quê? Para então alcançar o objetivo final. E continuar pagando isso depois da viagem durante um certo tempo. Nos organizamos quantitativamente, em função de um projeto em comum. Ok? Então fica aí um exemplo, e para que você possa colocar isso de forma bem empírica. Vamos lá então para o 2. O segundo princípio aqui, que a gente absorve da vida de José, para quem não se lembra, José, ele passou por todos os problemas lá, e chegou no momento então, em que ele é lançado ao faraó para então resolver aquele problema, dizer o significado do sonho e como resolver aquele problema que foi colocado dos 7 anos de bonança e 7 anos de fome que viriam. E ele então dá todo o projeto como deveria ser feito, de uma forma geral. E então ele é levantado governador do Egito para poder então fazer aquele projeto entrar em prática. Aí é que está. Agora você imagina, todo um reino, o governo lá, já tinha o seu orçamento. E a proposta, o projeto que José colocou ali para o faraó foi o seguinte: vamos precisar guardar 20% para nos prepararmos para o tempo ruim, para a crise, para o tempo das vacas magras. O que é fazer nascer 20% da renda? Não tem como fazer nascer. Então, José, juntamente com Faraó e os seus conselheiros, está aí a unidade. Se você vê ali, bem no mesmo texto, você vê ali que o plano apresentado por José soou bem ao Faraó e também aos seus conselheiros. Então o reino estava em unidade para alcançar aquilo. Então a primeira coisa, sobre o fazer um projeto. Aí então eles foram colocar em prática. Isso foi durante anos. Então eles tiveram então que administrar com eficácia o orçamento que eles tinham, o fluxo de entrada e saída. Eles tinham que fazer de alguma forma acontecer aquela reserva de 20%. Eles tinham que fazer um planejamento de estoque dos grãos. E eles tinham que manter o processo durante os 7 anos. Então o segundo princípio é: domine o seu orçamento. Parece ser chover no molhado, mas não é. Para 10 pessoas que eu pergunto, e eu vou fazer essa pergunta aqui, 8 no mínimo não respondem a toque de caixa. A pergunta aqui é a seguinte: qual é hoje a sua despesa mensal? Despesa mensal, qual é? Se hoje, para você sobreviver, se hoje você tivesse que fazer uma escolha, ou fosse forçado a tirar tudo o que é supérfluo, o que não é necessidade de verdade, quanto é que seria o valor para você sobreviver? Outra pergunta: quanto você gasta por mês de compra? Eu faço essa pergunta para 10 casais. 9 não sabem me responder. É prático, eu já fiz essa pesquisa. 9 não sabem me responder. Ah, é mais ou menos não. Mais ou menos não. Tudo bem que tem alguns altos e baixos, mas qual é em média anual a tua despesa com alimentação? Você sabe responder? Ah, é tanto. A minha média anual é tanto.
É importantíssimo você saber. Isso é dominar o orçamento. É uma das formas de você praticar o domínio do orçamento. Por quê? Se você não dominar o orçamento, ele vai te dominar. O dinheiro vai te dominar. Então você precisa saber exatamente qual é o teu orçamento, quanto entra e quanto sai. E aí então vem alguns detalhes. Primeira coisa que você precisa fazer para controlar esse fluxo de entrada e saída de forma excelente, como José fez, dominou as entradas e saídas do governo para então levar a essa reserva de 1/5 e depois fazer isso não somente suprir a necessidade nos 7 anos de fome, mas também multiplicar o que eles tinham. Para fazer isso, você precisa ter um controle financeiro anual. Bota na prática esse negócio. Grave isso aí. Uma média anual. Por quê? Porque durante o ano tem algumas diferenças que vêm. Tem impostos, tem algumas despesas que não são da rotina. É por isso que é importante você ter um controle, uma planilha, um aplicativo, um caderno que seja, para que você tenha uma gestão das suas finanças. Porque senão o dinheiro vai embora, a gente não percebe. Você não sabe onde você está gastando, você precisa saber com o que você gasta, em que você investe, onde é que o dinheiro sai. Porque o dinheiro que entra você normalmente sabe, mas onde ele sai nem sempre você sabe. Então é importantíssimo você ter um controle financeiro anual. Para quê? Para que você possa não ter surpresas. Você pode até saber por mês quanto é que entra e quanto é que sai. Vamos supor que você seja uma pessoa muito bem controlada. Mas aí eu faço a pergunta para você. Lá em novembro, você já está pensando no IPTU, no IPVA? Já está pensando, você que tem filhos na escola, no material escolar? Já está pensando naquelas despesas que não são de rotina? Porque você precisa se preparar para aquelas despesas. E aí é o segundo ponto. Antecipe as despesas fora da rotina. Está ali o segundo ponto para você colocar. Antecipe as despesas fora da rotina. Anote isso aí, porque isso aí vai te ajudar a não entrar num furo. Para que não aconteça aquilo que muitas pessoas fazem. Chega nesse tempo que acontece essas despesas pontuais, periódicas. Ixi, tem o documento do carro para pagar. Tem a carteira para renovar. E aí vai um valor a mais que não é da rotina. Aí você vai pegar empréstimo para suprir isso. Muitas pessoas fazem assim. Não faça assim. Antecipe, preveja essas despesas. A gente vai dar alguns exemplos bem na prática como fazer, para que não tenha vazamento financeiro. Então, dentro desse controle do seu orçamento, é muito importante você subdividir em centros de custo. Tá? Centro de custo. O que é centro de custo? Você tem lá as despesas fixas e as despesas variáveis. Despesa fixa, é aluguel, é a prestação, sei lá, do teu carro, internet. A luz entra na variável, né? Porque às vezes mexe um pouquinho, mas mexe, né? Água também. E tem outras mais. O que você vai fazer? Acontece que às vezes dá uma saída, né? Às vezes a coisa não funciona bem certinho como a gente pensa. Então, se você separa tudo por cento de custo, né? Tem lá minha despesa fixa e minha despesa variável. Se a variável varia muito, você tem como administrar ela. Depois eu vou te mostrar ali na planilha, tá? No exemplo da planilha. Você tem como saber. Ah, poxa, nesse mês, a minha despesa variável, que era de X, foi X mais tanto. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Tá? Por exemplo, você tem lá a cota, o centro de custo de investimento para roupa. Vou dar um exemplo muito simples, né? Alô, alô, mulheres. Homens também, né? Tem lá, você tem lá reservado na sua planilha
tantos reais, 200 reais por mês para comprar roupa, calçado e bolsa e coisa arada. Estou chutando aqui um valor, tá? Que seja 100 reais ou 200. Estipulou o valor da família lá. A mulherada acho que brilhou o olho ali. Estou vendo os anos que, 200 pila por mês ia ser bom, né? Elas acham pouco, né? Verdade, né? Os homens também, para gastar no carro, né? vai longe, né? Mas, beleza, tá lá um valor mensal. E aí você pode... não, mas 100 reais por mês não dá para comprar um sapato. Mas você não vai comprar sapato todo mês. Você vai comprar um sapato numa vez e você vai parcelar no cartão de crédito sem juros, certo? Ou no boleto, que seja, no crediário sem juros, importantíssimo, para que venha encaixar o valor dentro daqueles 100 reais por mês. Vou pagar parcelas até no máximo 100 reais por mês. Mas vamos supor que aconteceu um problema lá, a roupa rasgou, o tênis do filho rasgou. Esses dias agora aí a gente está passando uma situação, meu filho está crescendo, o pé está crescendo, tudo acaba rápido, né? Então a gente está tendo umas surpresas. Então, quando existem essas surpresas, o que a gente faz? A gente sabe que se esse centro de custo de roupa e de calçado, ele aumentou, então esse valor que aumentou tem que sair de algum lugar dentro do centro de custo. A gente vai ter que economizar com alguma coisa. Entenderam? Você vai dominando o orçamento. Então, se deu um excesso numa área por alguma surpresa, você vai buscar de outra. Vamos diminuir na compra. Vamos diminuir numa outra variável aqui. Vamos ter que fazer. Vai ter que encaixar aqueles 20 reais a mais por mês do centro de custo de roupa e calçado, vai ter que sair do outro lado ali, dentro do nosso orçamento. E assim vai. Você domina assim o teu orçamento. Se você caminhar dessa forma, fazendo um bom controle das suas despesas, tendo lá valores de referência de cada uma dessas despesas, você vai saber se no mês X aquele centro de custo deu a mais ou deu a menos. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Como é que tá a linguagem? Tá difícil? Pode falar, pode perguntar. Também se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui em casa, é só você levanta a mão e pergunta, porque a tua dúvida pode ser de outro. Tá bom? Fica bem à vontade, só levanta a mão. E aí você então, controlando o orçamento, você tem como corrigir esse problema. Vamos lá. Antecipando as despesas fora da rotina, você já prevendo elas, você também não tem essas surpresas. Então você vai se preparar para elas durante um ano, ok? Vem lá, como eu já citei antes, aí tem o IPVA mês tal, tem o IPTU mês tal. Então você já sabe que naquele mês tal, as tuas saídas vão aumentar. Então, ou você já tem um valor dentro do teu orçamento mensal que vai cobrir aquilo, e se não tiver, então você precisa se preparar com antecedência, para ir já formando esse valor até chegar lá e você não ser surpreendido. O IPTU da casa, vai lá em abril, 400 reais, 300 reais, 200 reais. Tá, mas o meu orçamento já está enxutinho, já está 6 por meia dúzia. Já está encaixadinho. Aqueles 200 reais a mais lá em abril são excedentes. Então, já tem que se preparar com antecedência. Então, lá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, aqueles 200 reais você já pode dividir em 6 antes da hora. Dá conta aí, quem é que pode fazer a conta para mim aí? 200 reais dividido por 6. 33? Então você vai guardando 33,33 por mês a partir de novembro, se preparando para o seu pagamento do IPTU. E assim vai. Entende? Então você precisa ter isso registrado num caderno, numa planilha. Hoje, gente, tem muitas planilhas na internet. Tá? Tem vários tipos de planilha que podem se adequar à sua realidade. Tá bom? Também tem aplicativos de gestão de finanças, tem muita coisa hoje já na internet, ok? O outro ponto com relação a dominar o seu orçamento, que é fundamental, é definir o que é necessidade. Isso para mim é um dos pontos que mais pega na vida das famílias. Principalmente são pontos aí de discussões e brigas entre casais. A palavra de Deus diz, em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Deus mexe no sobrenatural, necessidade Ele supre. Mas você precisa
juntamente com o seu cônjuge e com o futuro cônjuge, você precisa definir o que é necessidade. De uma forma bem objetiva. Porque às vezes o que é necessidade para um não é necessidade para o outro. E aí você, em unidade com seu cônjuge, você vai definir o que é realmente necessidade para vocês. Por exemplo, para algumas mulheres é necessidade de ir na manicure. Para os homens, para muitos homens, não. Para muitos homens, sim. Então eles entram em acordo, marido e mulher, é necessidade. Vai lá que eu quero ver você com a unha bem bonita. Você se sente bem, mas para outros não. Estou dando um exemplo muito simples. Então, se houver um desacordo com a necessidade, dá problema. Então é o seguinte, numa situação como essa, por exemplo, se houver um desacordo, para a mulher é necessidade e para o homem não, então esse valor da manicure deve entrar no centro de custo da esposa, do valor que fica para a esposa no orçamento mensal. A gente vai entrar mais a fundo ali, tem a planilha, eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho ela, que eu não imprimi ela para mim, mas eu tenho ela, acho que ela de cabeça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu imprimir ela para mim. Não imprimi, tá? Mas eu tenho ela na cabeça. Você vai ver ali naquela planilha, tá ali na outra folha. É um exemplo, tá, gente? Essa planilha ela é bem avançada, tá? A tua planilha não precisa ser desse jeito, ok? Mas essa planilha aí, ela tá bastante destrinchada, bastante discriminada. Você vai ver ali que tem a área da esposa e a área do marido. Você vai ver ali que tem algumas despesas que estão na conta da esposa e outras despesas que estão na conta do marido. Se eu não me engano, a nomenclatura que está nessa planilha aí, tem ali uma parte que é provisão. Obrigado, mano. Vê com a Lucélia ali, né? É provisão de rotina. Tá vendo ali? Provisão de rotina. O que é essa provisão de rotina, tanto no espaço ali azul quanto no rosa? O que é isso? Ó, até no da esposa tá lá, provisão de rotina esposa. É o quê? O dinheiro para ficar na carteira. É o dinheiro para gastar com o que quiser gastar. Entendeu? Não vai andar sem dinheiro, não vai só pagar aquilo que está ali. A gente sempre precisa andar com dinheiro na carteira, com alguma coisa, né? Ou deixa na conta e passa no cartão de débito, ok? Então, se há um desacordo no que é necessidade, tenta encaixar para que a pessoa que acha necessidade, ela possa administrar dentro da sua provisão de rotina. Isso é uma sugestão, tá? Vocês estão entendendo? Tá ok? Para quê? Para que não haja desencontro. E aí vocês consigam manter o orçamento de forma controlada, dominada, tá? Então, esse dominar o orçamento é fundamental. Já falando sobre, já aproveitar que eu estou aqui com a planilha, já vou falar mais algumas coisas para vocês. Sobre essa questão de necessidade, de antecipar as despesas fora da rotina e também do controle financeiro anual. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Vamos ter que fechar com essa parte, essa primeira parte que eu estou pretendendo aqui. O teu tempo e a tua habilidade. Porque se alguém paga para você fazer alguma coisa, é porque você tem habilidade para aquilo. Mesmo que você tenha um comércio, é o que você está oferecendo. O teu produto, o que você está gerando para oferecer, é valoroso para alguém. Você investe tempo naquilo. Então, primeira coisa, a tua mentalidade precisa trabalhar sempre em trabalhos de maior custo-benefício, menor custo-benefício. Que rendam mais, né? Com melhor custo-benefício. Rendam mais para você, consumindo menos tempo de trabalho. Isso é uma coisa. Se você conseguir isso, talvez que você que é autônomo e tudo mais, aumentar o valor do teu serviço, né? Valorizar a tua qualidade, assim vai. Ah, Sérgio, mas eu sou CLT, eu trabalho horário fixo, tudo mais. Então, você também tem a alternativa de buscar rendas complementares. Certo? Um outro trabalho variável, complementar. Tem pessoas aqui que são dispostas a correr mais riscos, certo? Então, aí vai trabalhar em outros serviços que tem uma possibilidade, que você vai ter um risco maior, mas que você pode ter ganhos maiores também, com vendas, representação, não sei, tem tantas alternativas. Estou dando aqui alguns exemplos para você, dentro da tua realidade, você pensar. Um trabalho adicional, mesmo que você trabalhe com horário fixo, mas arranje um outro trabalho para complementar, para poder adicionar renda e gerar aquele valor que está faltando.
Lembra daquele projetinho ali que a gente colocou ali, dos 30 mil em 6 anos? Aí 150, você, como é que você faz ali? Como é que eu coloquei? 150 você enxuga e o restante você capta. Essa é uma das formas. Vem com, né, de repente vendendo alguma coisa. Tem gente que vende Avon, vende outras coisas mais para complementar a renda. Mas o problema é quando aquela renda vai lá e não está canalizada para um projeto. O dinheiro vai pelo ralo do mesmo jeito. Trabalha mais, gasta mais e não trabalha em cima do projeto. E às vezes até quebra com alguns princípios. Porque eu vejo que algumas pessoas, às vezes, com a motivação de querer crescer financeiramente, que é uma motivação genuína, mas acaba quebrando os princípios, que é o custo-princípio que eu vou falar daqui a pouco. Que isso move os céus e terra. Mas ainda na questão de aumentar as entradas. Você, dentro do teu projeto, você pode ter um trabalho adicional, você pode trabalhar para ter uma renda passiva. O que é renda passiva? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Aluguel, quem sabe tendo um outro negócio paralelo. Ações, investimento em ações. Daí, claro, demanda investimento de tempo para estudar e tudo mais. Aplicar num fundo imobiliário. Estou aqui dando alguns exemplos. Produzir alguma coisa que te renda direitos autorais, dependendo de quem é, né? Quem trabalha com música, quem escreve livro e tudo mais. Estou aqui jogando para você porque cada um tem um perfil. E cada um está disponível e disposto a correr algum risco. Cada um deve pesar na balança, bem certinho, as consequências e também avaliar os possíveis plano B que você tem que ter para poder aumentar as tuas entradas. Eu percebo, gente, que às vezes as pessoas querem as coisas de mão beijada. Até se esforçam um pouquinho. Mas ralar o couro, vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu trabalhei em 5 empregos. 5 empregos. Mas como assim? Mais do que o pai do Cris, né? Eu trabalhava 2 meias manhãs na Shalom. As outras 2 meias manhãs eu trabalhava na Topava Central com a escolinha de futebol. Os outros 3 dias na semana eu trabalhava em Massaranduba no departamento de esportes. Eu trabalhava 2 noites, meia-noites, na metade da noite com personal. Comecei meu projeto de personal lá no Condomínio Tropical, no Garcia, em Blumenau. As outras 2 noites eu tinha célula na quarta-feira, tinha célula de jovens no sábado, tinha esposa, tinha filha, tinha tempo com a esposa, tempo com a filha e jogava futebol domingo de tarde amador. Né? Vem cá. Nos domingos, e era remunerado para isso. Então acho que eu contei os 5, né? Tinha escolinha de futebol, que sábado de manhã eu tinha uma escolinha de futebol em parceria com outro professor, tinha 2 vezes por semana e eu ia no sábado de manhã para dar aula. E eu estava terminando a faculdade ainda. Então eu tinha aulas parceladas, 5 empregos, faculdade, filha, esposa e ralando o couro para formar ali entrar no orçamento, aumentando as entradas, projetando reserva, reduzindo os excessos e tinha as recompensas. Cadê outro microfone? Isso, pega para o Rodrigo, eu não vou dar. Ok? Então é possível, você tem que se abrir a outras possibilidades. Se você tem um projeto, Deus te dá recurso. Outra coisa, se você colocar isso diante de Deus, Ele vai abrir portas que você nem espera. Ele vai trazer situações para você pegar o jeito e avançar. Marcos 8, 36 e 37 diz assim: por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Esse versículo fala de algo que eu chamo de custo-princípio. Eu quero falar isso para você nessa caminhada. Eu percebo que pessoas, às vezes, vão para um outro extremo nisso que eu estou falando. Aí vivem só para o trabalho. E aí quebram alguns princípios. Acabei de falar para vocês, nos 5 empregos eu tinha 2 células, tinha esposa e filha e dava tempo para as 2. Ela está aí, a filha, ela sabe. E ela sabe qual era a correria que era, o desgaste que era. Mas os princípios têm que estar sempre no lugar.
Não adianta eu ganhar, eu viver para trabalhar e perder minha família, não ter tempo com a minha esposa. Aí, durante essa caminhada, eu recebi propostas de emprego para trabalhar em instituições na área da educação física topzeiras no Brasil. SESI, Senai, colégio particular aqui. Só que eu ia trabalhar final de semana. Senai não, SESI e SESC. Recebi proposta dos dois para ganhar bem. Só que era final de semana inteiro. E eu falei, eu preciso, mas eu não vou. Por quê? Porque ia consumir o meu tempo todinho com a minha família. O meu empenho nas coisas do reino de Deus iam ficar defasados, eu não queria, e eu coloquei isso como prioridade. Então eu vou esperar, Deus vai abrir alguma porta. E assim foi acontecendo, amém? O Rodrigo, ele também se apresenta, fala com o que tu trabalha para o pessoal saber, né? Como assim?
Valeu, Rodrigo. Obrigado. Show de bola. Então, você tem a oportunidade de aumentar essas entradas, mas fique atento ao custo-princípio, sempre baseado nos princípios. Para quê? Para que não dê brecha e para que venha a multiplicação. Falei, eu trabalhava em 5 empregos, e a minha esposa ainda trabalhava fazendo as coisas dela. E a gente não deixava de fazer o que tinha que fazer. Tinha um foco nos princípios, no nosso relacionamento, no tempo com a nossa filha e também, principalmente nas coisas de Deus, cara. Não arregava, não. A gente era foco e ia. Então, como eu já falei, muitas propostas vinham, só que por conta de valorizar os princípios de Deus, aí depois foi multiplicando. Ok? Às vezes as pessoas olham só de forma financeira e elas não olham o todo, tá bom? Então, por último, gente, aí os 2 últimos aspectos, o 7º, seja diligente. Diligente. Gente, isso aqui para mim também é algo que poucos são. O que é ser diligente? É ser focado, é continuar, é ser empenhado, é aplicar todo o seu esforço, foco no projeto. Não é começar e parar, não é começar a guardar e depois parar, não é começar a ajeitar a beleza no começo e depois para, não, é continuar. É continuar o projeto. Até hoje, como eu falei para vocês, opção nossa, família, até hoje eu não tenho TV a cabo. Opção nossa. Às vezes eu sinto falta, no meu dia da folga, dar uma olhadinha, ver um futebolzinho e tal. Às vezes eu sinto. Mas é uma escolha. Eu, minha esposa e meu filho temos um projeto aí que a gente está construindo. E a gente vai. Temos 2 projetos em andamento. E olha que eu tenho limitações, né? Porque eu não tenho renda variável. Eu tenho renda fixa. E aí a gente tem que se encaixar naquilo e trabalhar daqui, trabalhar de lá. E aí o patrimônio que tinha, então, aí, né? Fizemos um outro jeito, o único patrimônio que tínhamos. Para quê? Para gerar renda passiva, pensando na frente. Tal. Esse é um dos projetos. Então, vai trabalhando com o que você tem. Mas aí Deus vai abrindo outras portas. Pode ter certeza. Haja no princípio que Deus vai abrindo portas. Mas você precisa ser diligente. Ser focado no projeto que você tem. Então, você vai estabelecer um projeto de forma quantificada e com prazos. Você vai controlar o orçamento, você vai estabelecer nesse orçamento as recompensas, vai reduzir os excessos, vai estabelecer a reserva e vai procurar aumentar as entradas e vai ser diligente. Aí são coisas que você precisa, na tua postura agora, assumir de uma forma bem mais intensa do que agora. Para quê? Para que o teu projeto rompa, para que você multiplique o teu valor, para que você talvez pague aquela conta que está faltando, aquela dívida que está lá te incomodando. Como o Rodrigo aqui falou, José, quando ele era escravo, ele foi promovido para mordomo. Quando ele foi preso, presidiário, ele foi promovido a auxiliar do carcereiro. O carcereiro botou tudo na mão dele. O que isso fala para mim e para você? Você acha que na prisão, ou lá como escravo, ele estava no lugar onde ele queria estar? José, ele sabia onde é que ele ia chegar, gente. José tinha um sonho, a visão na cabeça. Ele poderia estar lá, ó vida, ó azar, o que aconteceu comigo? Senhor, choramingando. Mas não. Quando ele revelou o sonho lá para o copeiro e para o padeiro, ele falou para o copeiro assim, ó, tu lembra de mim, hein? Ele estava sabendo onde é que ele ia chegar. Ele estava esperando a oportunidade. Às vezes a oportunidade passa na porta e a gente não vê. Quando a oportunidade veio e mandaram chamar José, ele fez a barba, trocou de roupa, está ligado na oportunidade, é agora. Estava preparado. Quando ele chegou lá, Deus deu a revelação do sonho para ele. Só que o que ele fala? A primeira coisa que ele fala lá, quando ele revela o sonho para o faraó, é Deus que
Sou eu não, é Deus, ó. Onde o coração dele estava. É uma coisa. E aí ele vai lá e revela o sonho. E aí ele já dá a solução. Por quê? Porque ele já está ligado. Ele aproveitou a oportunidade. Já falou qual era o projeto. O projeto é assim, assim, assado. Faz assim, ó. Faraózão, procura um homem que governe desse jeito, que guarde um quinto. Procura alguém sábio. Alguém que... tipo, alguém que... Entendeu? Aí o faraó, é tu mesmo, cara. Todo mundo concordou. E assim foi. As oportunidades vão aparecer. Pode ter certeza. Deus vai abrir portas para você. Fique aberto a oportunidades, a alternativas que você não está esperando. Isso é uma coisa que eu costumo sempre falar. Nós estarmos abertos a oportunidades que nós não estamos esperando. Elas só vão aparecer se nós formos diligentes em tudo aquilo que a gente fizer. Porque José era excelente lá na prisão. Era excelente lá como escravo na casa de Potifar. E por isso que ele era colocado em posição de confiança. E Deus estava olhando isso. E ali estava sendo um teste para ele. Eu vou falar para vocês. Esses 6, 7, 8 anos que nós passamos foram uma faculdade para mim financeira. Vivendo princípios, esses 8 princípios aí. E dá certo, amém? Eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer através da sua vida, na sua vida também. A construção do projeto vem com constância. Constância, perseverança, foco, supervisão na manutenção desse projeto. Fica ligado no teu orçamento. Procure ver se tem algum ralo ou não. Talvez acontecem as situações no meio do caminho, você projetou de um jeito, só que acontecem as variáveis ali, uma situação ou outra. Faça alinhamentos constantes no teu projeto, no teu orçamento. De repente tem que refazer o teu orçamento. Normal, gente. Vai lá, pega e refaz, reajusta. Para quê? Para continuar o projeto se adequando às situações que acontecem. Aumentos às vezes que vêm. Nós tivemos muitos aumentos aí do ano passado para cá. E nós, na nossa rotina, também tivemos que ter um acréscimo de despesa. E aí tivemos que nos ajustar, ajeitar. E não foi porque ganhar mais, pelo contrário. Entende? Então, dá para ajustar. Dá para ajustar. Se você for diligente, vai chegar lá. E outra coisa. Nunca se chega num projeto com preguiça. Nós precisamos ter disciplina, não ceder às vontades. Caminhar pelo propósito. Preguiça, dormir demais, ser acomodado não gera multiplicação, não. Então, arregaça a manga aí e vão trabalhar. Amém? É com trabalho. Provérbios 10, 4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E Provérbios 13, 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, se você está acostumado numa família, você trouxe isso da sua história, de pessoas que são jogadas nas cordas, só faz aquilo que dá, eu não sou pago para isso, aí não faz. Manda esse negócio embora, faça mais daquilo que você é pago para fazer. Dê exemplo. José saiu de escravo para mordomo porque ele fazia mais do que um escravo faz. José saiu de presidiário para auxiliar do carcereiro porque ele era melhor do que os presidiários todinhos. E era pessoa de caráter. E pessoas assim, todo mundo quer. Todo dono de empresa quer pessoas competentes e de caráter. E é o que mais falta. Tem às vezes pessoas de caráter, mas não é competente. Tem gente que é competente, mas não é de caráter. Isso tem tudo quanto é lugar. E o que Deus quer para você é que você seja pessoa competente de caráter. Porque são pessoas assim que crescem e que avançam. Amém? E por último, cresça em generosidade. E o maior engano é o seguinte: eu preciso ter sobrando para poder ajudar. Lê do engano. Generosidade
é uma característica que não depende da condição financeira. Generoso, a pessoa generosa é assim em qualquer condição. Não depende do quanto ganha ou do quanto sobra. A generosidade é uma qualidade de caráter que vem de Deus. Deus entregou o seu próprio filho. João 3,16. Quer generosidade maior do que essa? Entregou o melhor. Então, o que nós entregamos em favor dos outros? Essa é uma análise. O que você entrega do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos? Você é aquela pessoa que está disposta a abençoar? Poxa, mas eu estou lutando para eu suprir o meu. Só que a generosidade não vem só com a sobra, porque aquele que retém, ele retém em qualquer condição, seja quando está em necessidade ou quando está sobrando. E o generoso, ele cresce, ele rompe, ele abençoa as pessoas ao redor. Doar faz parte da rotina de quem conhece a Deus. E ainda vou falar uma coisa para vocês. Doar faz parte da rotina também de quem não conhece a Deus. Se você pegar para ler os principais livros que falam sobre finanças, que falam sobre multiplicação financeira, eu já li vários deles, você vai ver um padrão, tanto nos livros seculares quanto nos livros cristãos. Existe um padrão que eu vi, nos principais, eu vi um padrão em todos eles. Todos. Os escritos por cristãos e escritos por pessoas que nem falavam em Deus. Doar. O princípio de doar. Cada um aborda com uma nomenclatura diferente. É princípio da atração, é princípio de não sei o quê, é tudo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque essa é uma qualidade que é um princípio que vem de Deus. Porque Ele mesmo entregou o seu melhor. E as pessoas que retêm, que não são generosas, elas não vivem esse princípio. Então é por isso que tem muita gente que é milionário, que doa um monte, e Deus continua dando. Porque vai abençoar outras pessoas. E às vezes a pessoa nem de Deus é. É uma coisa meio louca para entender. E tem um monte de gente que é de Deus, que retém, e que não rompe. Por quê? Porque não é fiel no pouco. E Deus não coloca sobre o muito. Entende? Por quê? Porque vai usar do jeito errado, dos seus próprios prazeres. Então, esse princípio da generosidade, quando ele é ativado, ele abre portas, ele libera bênçãos. Mas para quê? Para que a gente possa abençoar. Então, queridos, abre o teu coração. Que a partir de hoje, você possa tomar uma decisão de ter uma mentalidade diferenciada, para que a tua vida financeira rompa. Creio que esses princípios juntos, esses 8 princípios, generosidade, você estabelecendo um projeto em unidade e de forma quantificada, um orçamento bem dominado, aonde você tem nele recompensas pré-estabelecidas, excessos reduzidos, passivos também, o máximo que você conseguir. Você ter uma reserva também ali definida. Você aumentar as entradas, sendo diligente e vivendo a generosidade, pode ter certeza. Pode ter certeza. Deus vai agir. E eu quero terminar aqui lendo Salmos 112, de 1 a 10, que diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes, olha a família, serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo
jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Pode vir crise, o que for. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Que você possa mergulhar nesses 8 princípios, ajustar a sua vida, que você possa trazer isso para a sua prática e que a multiplicação venha, que você suba nessa escalada, dando cada passo em degraus firmes e possa ver a sua vida, não é as suas finanças, é a sua vida financeira, a sua vida financeira crescer de forma saudável. Amém? Espero que tenha sido de bastante contribuição. Sei que não dá para esgotar todos os assuntos. Nós poderíamos, ter aí um seminário para falar sobre 2